Em o nome do Senhor Jesus, meu Pai, chegou a hora de nós te ouvirmos. Fala conosco e nos abençoe através da tua palavra. Eu peço ao Senhor em nome de Jesus, dá ouvidos para o teu povo te ouvir, dá entendimento para compreenderem o que vai ser falado. Não deixe o diabo roubar com a distração, com o sono, com a preocupação, a palavra que vai ser semeada, que caia na boa terra e que produza muitos frutos, e quem crê diga amém. Olha para mim, por favor. Na semana passada nós falamos sobre o quanto faz a diferença na nossa vida ter a presença de Deus. Lembra disso? Falamos que com o cajado Moisés destruiu o Egito. Mas não foi só Moisés que fez a diferença com a presença, não. Davi com uma pedra derrubou o gigante. Gideão com os 300 venceu os amalequitas, os medianitas, o povo do Oriente, uma multidão. Mas eles não venceram por causa de cajado, pedra ou 300. Eles venceram por causa da presença de Deus que foi com eles. Quando a presença de Deus é com você, você faz a diferença em todos os aspectos da sua vida. Você pode ter muitos concorrentes maiores, mais fortes, concorrentes até desonestos, mas a presença de Deus na sua vida te dá vitórias. Quando o povo de Deus estava no Egito, os egípcios estavam nas trevas, o povo de Deus estava na luz. Os egípcios sofriam com doenças, o povo de Deus estava com saúde. Os egípcios viram os animais morrendo e as pragas atingindo eles, o povo de Deus viu Deus guardando eles. A presença faz a diferença. Muitas pessoas vêm à igreja querendo bênçãos e não valorizam a presença de Deus, e isso é um grande erro. A presença de Deus sempre fez e sempre vai fazer a diferença na vida do ser humano. Agora, entenda uma coisa. Hoje nós vamos falar por que eu preciso da presença de Deus para viver nesse mundo. Por quê? E o que eu preciso fazer, deixar, abrir mão para Deus me levar a viver a vida que Ele tem para mim. Como eu posso viver o que Deus tem para mim? Quais são os ornamentos que eu tenho que abrir mão para Deus fazer o que Ele quer? A Bíblia diz assim, em Êxodo 32, versículo 1. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se o povo de Arão. Acercou-se de quem? De Arão. E disse-lhe: levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. E Arão lhes disse: arrancai os pendentes de ouro que estão nas orelhas de vossas mulheres e dos vossos filhos e das vossas filhas, e trazei-mos. Então todo o povo arrancou os pendentes de ouro que estavam nas suas orelhas e os trouxeram a Arão. E ele os tomou das suas mãos e trabalhou o ouro com buril e fez dele um bezerro de fundição. Então disseram: este é teu Deus, ó Israel, que te tirou da terra do Egito. Olha para mim, por favor. Vamos aprender com os erros do povo de Israel, para não cometermos os mesmos erros. Vamos aprender com Moisés, que valorizou a presença. Vamos pensar agora, quem era Arão? Quem era Arão? Irmão de Moisés. Moisés vai subir o monte de Deus, o monte Sinai, e diz assim: Arão, tome conta do povo, está tudo nas suas mãos.
Moisés confiou na mão de um parente, Moisés confiou na mão do irmão dele e subiu. Ficou lá 40 dias. O povo não conseguiu entregar uma coisa que muita gente não consegue: a ansiedade a Deus. E a ansiedade foi tão grande que eles começaram a pressionar Arão e falaram: Arão, faz um Deus para a gente, faz um Deus para a gente. E Arão mandou eles arrancarem os ornamentos da esposa, das filhas, os ornamentos de ouro que eles trouxeram dos egípcios, que Deus deu a eles, e ele derreteu e transformou num bezerro. Deus disse: Moisés, desce, o povo se corrompeu, eu não vou com esse povo. Quando Moisés desceu, Moisés não imaginava o que o povo estava fazendo. Quando Moisés desceu, se deparou com todo mundo numa festa, nus, diante de um bezerro, dizendo que o bezerro era o Deus deles. Aquilo foi um choque muito grande. Aquilo foi uma decepção muito forte. Aquilo doeu em Moisés, porque ele confiou no irmão dele. Mas quando você tem a presença de Deus, você pode ser decepcionado por estranhos ou por familiares, que você continua seguindo em frente. Moisés não fez mal para o irmão dele. Deus disse que ia matar todo mundo. Moisés orou pelo irmão dele, para Deus dar uma chance. Quando a pessoa tem a presença de Deus, o Espírito de Deus dentro dela, mesmo as pessoas decepcionando ela ora por essas pessoas. O que Arão fez foi muito forte. E tem gente aqui que sofreu muito, gemeu, doeu, ver o que um irmão, uma irmã, um familiar, um sócio, uma pessoa que ela ajudou, fez com ela. Decepcionou, aprontou. Uma pessoa que você colocou tudo na mão dela, confiou nela, acreditou nela, e em troca essa pessoa te decepcionou, te traiu. Moisés passou por isso. Entenda, na sua caminhada de fé, você vai ter decepções com familiares, você vai ter decepções com pessoas que você ajudou, você vai passar por situações constrangedoras até dentro da sua família. Mas a presença de Deus é algo tão forte que qualquer coisa que fizerem contra você, a presença de Deus não deixa você ser destruído. A presença de Deus continua te dando forças para você ir em frente, ao ponto de você conseguir orar e até ajudar pessoas que te prejudicaram. Isso aconteceu com os homens de fé do passado. Não foi só com Moisés. Isso aconteceu com José, e nós já falamos sobre José. Que Deus abençoou tanto, que aquelas pessoas, todas que fizeram mal a José, vieram depender de José. E José ajudou todas elas e não fez mal a nenhuma delas. Porque a presença de Deus nos dá condições de passar por decepções. A presença de Deus nos trata, a presença de Deus nos conforta, a presença de Deus nos dá condições de superar, de maneira que você não guarda nada contra ninguém, a ponto das pessoas falarem assim, as pessoas que sabem do caso, que você se prejudicou, que você sofreu, que você tomou prejuízos, que você recomeçou, que você passou por uma situação difícil por causa daquela pessoa, e chegam a dizer para você: como é que pode, você é bobo, você esqueceu o que ela fez. E você diz assim: ó, o que ela fez de ruim, Deus transformou em bênção, e o que eu tenho eu dou para ela, ajudaria de novo. Amém? A presença de Deus te dá essa condição. A presença de Deus é tão forte
que as pessoas que não conhecem a sua história em relação à pessoa que te fez mal, nem imagina o que você passou por causa daquela pessoa, e você nem conta, porque você está resolvido dentro de você. A presença de Deus te dá essa condição. Então José ajudou Faraó no sonho dele, José ajudou os irmãos, ele ajudou todos, porque Deus permitiu. E Moisés foi orar por Arão. Quando a decepção é com estranhos, não é fácil, mas quando é com familiares, é mais difícil ainda. Quando envolve sangue do seu sangue, quando envolve pessoas que deveriam ser por você, mas é contra você, é diferente. Então você tem o Moisés, que por causa da presença de Deus, por isso que você entende que ele fez tanta questão da presença de Deus, porque ele sabia que não ia ser fácil. O irmão dele falhou legal, e Deus disse assim: olha, o Moisés, manda o povo tirar os ornamentos. Se o povo tirar os ornamentos, então eu vou continuar com o povo, mas enquanto eles não tirarem, eu não vou ser com eles. O que precisa ser tirado da sua vida para Deus poder ser com você? Talvez a ansiedade que você não deu para Deus ainda, talvez o seu orgulho. Você sabia que o orgulho te prejudica com Deus e te prejudica na vida. Por quê, bispo? Porque o orgulho faz você não aceitar ouvir a verdade. O orgulho faz você afastar de você pessoas que deveriam estar perto, que te falam a verdade, mas você afasta quem não deve e aproxima pessoas mentirosas, bajuladoras, porque você gosta de ouvir o que te agrada. Você não consegue conviver com quem te fala a verdade. Você consegue conviver com pessoas que ficam concordando com tudo que você faz, e quem te incomoda você se distancia, quem fala a verdade, quem te confronta você não aceita, mas isso é orgulho. De repente você é uma pessoa que não pode ter muita coisa, porque quando você começa a ter, você começa a se achar superior aos outros, e você não pode medir a sua vida com Deus, nem você pode se achar porque você tem alguma coisa. A vida com Deus não se mede pela vida econômica. Tem gente que está enfrentando a maior luta aqui, a maior luta econômica, mas está firme com Deus, e ela sabe que ela vai glorificar Deus também na vida econômica. Ela não conquistou ainda, está prometida a terra, mas ela vai tomar posse, porque ela crê. Tem gente que está com Deus só enquanto está tudo bem, maravilha, está tudo dando certo, ótimo. Mas tem gente aqui, que está enfrentando a maior guerra, mas não larga Jesus, porque ela está firme com a presença de Deus, com o caráter de Deus. Ela tem compromisso com Deus. Ela já passou mais lutas depois que ela conheceu a fé do que lá fora, mas ela está firme. Está dando para você entender? Quando a pessoa tem a presença de Deus, ela não consegue guardar nada contra ninguém. Ela pode sofrer as coisas mais absurdas, ela pode se decepcionar com quem ela nunca pensou que ia se decepcionar, com o braço direito dela, com o braço esquerdo dela, com pessoas que deixam ela na mão, e ela, meu Deus, e agora? Daqui a pouco o Espírito Santo ajuda, ela consegue resolver tudo, porque a presença de Deus substitui qualquer pessoa, e ninguém substitui a presença de Deus. Quando a pessoa tem a presença de Deus, pessoas ficam contra ela sem ela ter feito mal nenhum. E o Espírito de Deus faz ela ter entendimento que não é culpa dela a pessoa estar contra ela, é porque a pessoa se incomoda com a presença de Deus que está nela, porque não tem motivo para a pessoa querer algum mal contra ela. E ela chega a ajudar, e ela chega a ter pena. Porque se essa pessoa pensa que vai destruir quem tem a presença de Deus, não consegue. A pessoa pensa que você não está comendo, que você não está dormindo, que você não está tendo paz, mas a presença de Deus não deixa ninguém roubar sua paz, roubar seu apetite, roubar seu sono, porque a presença de Deus te guarda. Quando você tem a presença de Deus, você é muito forte. Você é mais forte do que qualquer situação que se levanta contra você. Quando você não tem a presença de Deus, você é muito sensível. E na vida você encontra pessoas duras, grossas, estúpidas, agressivas, pessoas feridas que querem te ferir.
Quando você não tem o Espírito de Deus, você é muito frágil. Qualquer coisinha, você estraga seu dia, você estraga seu final de semana, você desequilibra emocionalmente, você deixa as pessoas que emprestam a boca ao diabo para te machucar, você deixa entrar em você, por falta de discernimento. Porque se você tivesse o Espírito de Deus, as pessoas iriam até falar, mas entrava no ouvido e saía pelo outro, porque você não ia deixar elas te machucarem. Tem pessoas que são tóxicas, tem pessoas que são malignas, elas emprestam a boca ao diabo, mas você não empresta o seu ouvido ao diabo, você empresta o seu ouvido a Deus. Está dando para você entender? Quando você tem o Espírito de Deus, é totalmente diferente a sua vida, totalmente diferente. O que destrói os outros não te destrói. Você não vai atrás de quem fala mal de você, você não fica preocupado, você entrega na mão de Deus. Aquelas pessoas que poderiam te ajudar e não te ajudaram, nós já falamos que você entende, você tem discernimento, que Deus permitiu elas não te ajudarem, mas você vai ajudar elas. É diferente, você não fica com mágoa. Ela podia e não te ajudou, você pode ajudar ela. Você não paga o mal com o mal, você paga o mal com o bem, porque o Espírito de Deus está dentro de você e fala com você. Não é um bezerro que guia você, não é um bezerro que tem boca e não fala. Deus é um Deus que fala, Ele quer falar, Ele quer guiar. É isso que Deus quer. Não adianta correr se você não sabe para onde está indo. O Espírito de Deus, Jesus diz que nos dirigia acerca de todas as coisas, Ele te dá direção. Por isso que você vê pessoas aqui sem estudos, falando tudo errado, mas ela fala: Deus me deu uma direção, eu tive coragem, deu certo, montei, abri e estou arrebentando, por causa do Espírito de Deus. Até na hora de dar testemunho, elas querem glorificar Deus. Nada pode com o Espírito de Deus. Quando você tem o Espírito de Deus, Moisés teve essa decepção com o irmão, mas depois você vai ler em casa, Números capítulo 12, do 1 ao 13, você vai ver que a própria irmã não gostou do casamento de Moisés, e estava dentro da tenda falando mal do irmão. Miriam, Deus ouviu, porque você não precisa ficar discutindo com ninguém, você não bate boca com ninguém. Quando você tem o Espírito de Deus, você entrega na mão de Deus, você segue sua vida. E Deus ouviu e chamou eles para conversa. E quando Miriam veio, Deus colocou uma lepra nela. Arão ficou desesperado, pediu para Moisés orar. Sabe o que Moisés fez? Pediu para Deus para limpar ela. E Deus deixou ela 7 dias com lepra, para ela aprender. Era irmã dele, mas estava falando mal dele. Ele nem sabia, mas Deus estava ouvindo. Porque quando você tem o Espírito de Deus, Deus é que toma a sua dor, Deus é que guerreia a sua guerra, Deus é que luta as suas batalhas. Quando você valoriza o Espírito de Deus, você arrebenta, porque você é forte, você colhe tudo que você planta. Sabe por quê? A Bíblia fala em Gálatas 6:9, que não cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo nós vamos colher, se não desanimarmos. A presença de Deus não deixa você desanimar. Você enfrenta lutas e as lutas não te param. Você enfrenta momentos difíceis, mas você sabe que você vai viver tudo que Deus tem para você, e é grande. Então você vive o sobrenatural. Você crê no Deus que faz coisas que ninguém entende. Ele pegou um escravo, colocou como governador. Ele pegou um homem de trás das malhadas e colocou como rei de Israel. Ele pega você do nada e faz você ir lá em cima. Sabe por quê? Porque você valorizou ele. Agora você tem que abrir mão dos seus ornamentos, das mentiras, das falsidades. Tem gente aqui, se tiver uma brecha para ganhar dinheiro, passa por cima de qualquer um. Tem gente aqui que se vacilar com ela, te passa a perna, e está dentro da igreja. Deus quer que você abra mão de todos os ornamentos, de tudo que não presta, de tudo que desagrada a Ele, para Ele poder trabalhar com você. De repente você precisa ser sarado.
Você tem coisas contra a sua família, você tem coisas contra pessoas que você sempre joga essa conversa, a culpa de fulano, eu estou nessa porque é de Beltrano, eu estou nessa porque é de fulano. Não. Enxergue, olhe para você. Você não imagina o que Deus tem para você. Não passa na sua cabeça o que Deus tem para você. Eu quero que você viva o que Deus tem para você. Fique em pé e diga: eu vou viver o que Deus tem para mim. Nós vamos orar agora. A arca vai dar a volta agora. Mas eu quero que venha aqui na frente você que diz assim: bispo, eu entendi a grandeza da presença. Eu entendi, eu vou valorizar isso. Eu entendi. Mas você que diz assim: bispo, eu estou machucado, eu estou ferido, por isso que eu estou ferindo quem não tem nada a ver com meus problemas. Eu quero que venha aqui na frente você que foi decepcionado por uma pessoa que é sangue do seu sangue, ou uma pessoa que você considerava mais do que sua família. Eu quero que venha aqui na frente você que diz assim: bispo, eu era uma pessoa muito sensível, muito fraca, mas eu quero deixar de ser. Eu culpo todo mundo, bispo. Bispo, meu problema sou eu. Eu sou o problema, eu sou uma pessoa problemática, bispo. Eu sou uma pessoa difícil. Vem aqui na frente, porque tem jeito para você, tem solução para você. Amém? A arca vai passar, nós vamos clamar para que a muralha caia, vamos dar o grito, mas depois você vai buscar a presença de Deus, para que a presença de Deus entre em você e você seja transformado numa nova mulher, num novo homem. Amém? Quem pensa que vai acabar com você, que vai tirar a sua paz, que vai te destruir, sabe por que você não suja o coração se você é de Deus? Porque você não quer se destruir, nem perder o que Deus tem para você. Vamos orar agora? Levante suas mãos aí, feche os seus olhos, minha amiga, meu amigo. Agora é hora do clamor, agora é hora de você falar com o teu Deus. Isso, a arca começa a dar volta na igreja agora. Ó Deus todo poderoso, Deus que escutou o clamor daquele povo, meu Pai. O Senhor escutou o clamor, o Senhor escutou o gemido, o Senhor escutou a dor daquele povo, meu Pai, que não aguentava mais a escravidão, que não aguentava mais a chicotadas, a miséria, não aguentava mais aquela situação que já durava 400 anos. Venha, poderoso de Israel. Tem gente aqui que não aguenta mais, meu Deus, tanto sofrimento, tanta dor, meu Pai, tanta miséria, tanta humilhação, e ela veio aqui clamar ao Senhor. Mostra para ela também o que o Senhor não aguenta mais. O Senhor não aguenta mais ela ser mentirosa, o Senhor não aguenta mais o engano dela, o Senhor não aguenta mais a máscara, o Senhor não aguenta mais o fingimento, a vida dupla, os ornamentos. O Senhor também não aguenta mais, meu Pai, ela cheia de mágoa, culpando todo mundo. O Senhor também não aguenta mais ver ela, meu Pai, só falando do passado, só falando que os dias passados são melhores do que os dias de hoje. O Senhor também não aguenta mais, meu Deus, essa fraqueza dela, de tudo desanimar, de tudo se entregar, de tudo reclamar. Ela não clama, ela só reclama. Mas hoje, meu Pai, ela levanta ao Senhor o clamor dela. Ouve, meu Deus, o clamor dessa pessoa que está no fundo do poço, dessa pessoa que sofreu uma punhalada, meu Pai, dessa pessoa que foi traída, que está sendo perseguida por alguém, meu Pai, que ela não fez nenhum mal para esse alguém. Venha, meu Deus, venha com teu poder, venha responder o clamor que sobe a ti, venha responder, meu Pai, esses pedidos que chegam até o Senhor agora. Atende essa criatura, porque nós não estamos aqui, meu Deus, a esse horário de brincadeira, meu Pai. Esta pessoa não veio aqui para mais uma reunião, ela veio aqui para se derramar, para se despojar, meu Deus, dessa tristeza, dessa mágoa, essa lembrança daquele que feriu, daquele que magoou, daquela pessoa que apunhalou ela pelas costas. Mas agora, meu Deus, ela libera aqui diante
diante do teu altar, o perdão, ela se esvazia desse peso, dessa preocupação, dessa ansiedade. Ela coloca diante de ti tudo aquilo, meu Deus, que vinha colocando ela para baixo, porque nós não estamos invocando a um Deus fraco. O Senhor precisa, meu Deus, que essa pessoa se derrame para que o Senhor possa enchê-la. Então agora, esse homem, essa mulher que se rasga, que se derrama diante de ti, opera na vida dela, meu Deus, entra com o teu poder, age, meu Senhor, nesse coração, nessa mente, mudando, transformando, arrancando, meu Deus, todo o peso que está sobre ela. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai, ajuda essa criatura que só tem ouvido palavras de morte, que só tem ouvido palavras negativas, que só tem ouvido palavras que jogam ela para baixo. Que o teu Espírito jogue ela para cima, que o teu Espírito anime ela, encoraje ela, não deixe ela parar, meu Pai, não deixe ela se entregar. De repente muita gente está torcendo para ela se entregar, jogar a toalha. Dê força para ela, dê ânimo para ela, dê coragem para ela, ó Deus Todo-Poderoso, não deixe ela sair daqui sem a tua resposta. Venha Espírito de Deus agora, venha revestir, venha fortalecer, venha levantar um povo sincero, verdadeiro, forte, que faça diferença para a tua glória. Porque é isso que a tua palavra, meu Deus, ela faz. Então aquilo que foi falado aqui hoje, que o Senhor possa entrar na mente, dentro dessa pessoa, porque quando muda a visão, muda a condição. Então que o teu poder, meu Pai, venha se manifestar, que o Senhor desça neste lugar para responder essa pessoa que tem te buscado. Ela não veio aqui, meu Deus, para perder tempo, mas ela veio aqui com um propósito, ela veio aqui, meu Deus, com um objetivo. Então estende a tua mão. Quem crê na tua presença, meu Deus, prevalece diante da dúvida, prevalece diante das perseguições, prevalece diante das lutas. Ó Deus, ajuda essa pessoa a prevalecer diante das lutas que ela tem enfrentado. Essa pessoa, meu Pai, que ela reconhece que até aqui o maior inimigo dela foi ela mesma, porque até aqui ela enganou, até aqui a fé dela foi fajuta, até aqui, meu Deus, ela era uma pessoa aqui dentro e outra lá fora, mas hoje ela veio aqui e ela veio derramar tudo nesse altar, porque ela quer uma vida nova. Ela aprendeu a priorizar a tua presença. Ó Deus, ajuda ela. Coloque as mãos na cabeça, diga: meu Deus, todo mau pensamento, toda ansiedade, todo orgulho, todo engano, toda mentira, todo mal, em nome de Jesus, tire as mãos e diga: sai. Dê a mão a quem está do seu lado, dê a mão a quem está do seu lado, feche os corredores, dê as mãos, levante essa corrente, levante essa corrente, minha amiga, meu amor, levante essa corrente de fé. Não aperte a mão da pessoa que está do seu lado, só levante essa corrente. Você está segurando pela fé a mão do nosso Deus. Enquanto você for com Ele, Ele vai ser com você. E cada luta que você passar, e cada guerra que você enfrentar, você vai sair mais forte com a vitória. E cada decepção que você tiver, Deus vai mostrar que Ele é com você e compensa qualquer decepção, qualquer pessoa que sair da sua vida. Só quem não pode sair da sua vida é Deus. Só quem não pode
sair da sua vida é a presença do Altíssimo, que te fortalece, que te dá um espírito inabalável, que confirma dentro de você que o que você não venceu ainda, você vai vencer, que aquilo que não mudou ainda vai mudar, que naquilo que você não glorificou a Deus ainda, você vai glorificar, em nome de Jesus, meu Pai. Se Deus falou com você através desta mensagem, compartilhe. Inscreva-se em nosso canal e não esqueça de ativar o sino para ser notificado das próximas postagens.